Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido amigo Glaucio Guerra. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, Glaucio. Eu que agradeço. Hoje o Glaucio falará sobre a parábola da ovelha desgarrada. Então vamos fazer a nossa oração inicial, vamos fechar os nossos olhos. Amado Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará, que possamos sintonizar com os nossos benfeitores espirituais, com o Pai Maior, e que sejamos luz na vida de todos ao nosso redor. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Glaucio. Então, muito obrigado, Renata. Sempre um prazer estar aqui, servindo ao seu luz, de uma forma muito carinhosa que eu tenho por essa instituição. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós falaremos sobre a parábola da ovelha desgarrada, que consta no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 4 a 7, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos de 12 a 14. Jesus, na condição de o ser mais perfeito que Deus apresentou ao homem para lhe servir de guia e modelo da humanidade, ele tinha e tem até hoje a missão dada por Deus de pastorear e conduzir todas as ovelhas confiadas a ele, né? Ou seja, ele tem a missão de conduzir a humanidade pela estrada do bem, através dos seus ensinamentos e de suas obras até o Pai Celestial. E para cumprir essa árdua, né, e ao mesmo tempo sublime tarefa, o mestre ele utilizava de vários instrumentos os quais ele podia lançar mão a fim de evangelizar aqueles com os quais ele convivia, né, enquanto esteve encarnado. E um desses instrumentos para fazer isso eram as parábolas. Mas o que são parábolas? As parábolas, a grosso modo dizendo, elas são artifícios usados desde muito antes da sua vinda. Isso daí é importante frisar, já que no Velho Testamento nós temos vários apontamentos, várias passagens parabólicas, né? Então, é um instrumento utilizado para transmitir uma mensagem ou um ensinamento moral, partindo de fatores concretos ali, visíveis, palpáveis, com um pontinho de exagero, que era para melhorar, ampliar o entendimento de para quem você estava falando. Então Jesus ele utilizava esse recurso fazendo analogias no dia a dia. Por quê? Porque a sociedade onde ele estava inserido era formada basicamente de pessoas simples e de pouca instrução, como pastores, agricultores, carpinteiros, pescadores, e que não entenderiam uma fala direta sobre as coisas espirituais. Então, as parábolas, nesse caso, eram um instrumento ideal para que ele tivesse êxito na missão de transmitir a boa nova, transmitir os seus ensinamentos. Na parábola da ovelha desgarrada, Jesus ele conta sobre alguém que perdeu algo muito valioso, se empenhou em buscar, em procurar, né? E mostra a sua felicidade quando ele encontra aquilo que foi perdido. Além, é claro, de abordar vários outros fatores que são interessantes e que nós veremos ao longo desse bate-papo nosso. Essa parábola ela é contada quando o mestre ele toma ciência dos comentários feitos pelos fariseus e pelos escribas sobre a sua conduta, sobre o seu jeito de agir em receber, conversar, comer e pregar com publicanos e pecadores ali de uma forma geral, né?
Mas, assim, a gente precisa saber o que são os publicanos, por exemplo. Os publicanos, eles eram judeus, coletores de impostos que trabalhavam, estavam ao serviço de Roma, que era uma força invasora que havia ocupado toda aquela região ali da Galiléia, da Judéia, enfim, toda a região de Israel. E eles, esses publicanos, eles coletavam impostos muitas vezes de forma abusiva, até porque eles ganhavam ali um percentual naquilo que fosse arrecadado. Então, quanto mais eles arrecadavam, mais eles ganhavam. E isso trazia um descontentamento, uma revolta muito grande da população, né? Porque eles estavam sendo espoliados por pessoas do seu próprio povo, né? E o que os tornavam, assim, personas não gratas dentro daquela sociedade. E os pecadores em geral, né, as prostitutas, os ladrões, etc., esses, desde que o mundo era mundo, né, eles não eram muito bem quistos pela sociedade. Então, a parábola ela diz o seguinte: o que vos parece? Se algum homem possuir 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E porventura encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do Pai que está nos céus que nenhum destes pequeninos se perca. Então, essa é a parábola. Aí vejam que na passagem, Jesus ele responde aos fariseus e aos escribas e a todos aqueles que estavam ouvindo, dizendo o seguinte, ele faz um paralelo dizendo o seguinte, ele se colocando na posição de pastor. E aquelas pessoas de conduta duvidosa, ele colocava na condição da ovelha desgarrada, cabendo a ele, como pastor, a responsabilidade de ir atrás da ovelha que se perdeu. Ou seja, das pessoas que haviam se desviado do caminho, né? Em virtude das suas condutas, das suas atitudes, e chamá-las, ele ia atrás para chamá-las à razão e, com isso, fazer com que elas retornassem ao caminho certo. Mas como fazer um movimento desse tipo de resgate, de retirada daquelas pessoas das suas zonas inferiores comportamentais, de consciência, sem estar ali com elas, sem estar próximo, sem conhecê-las profundamente, sem conhecer as suas necessidades, os seus anseios, os seus medos, as suas dores, as suas aflições, as suas dúvidas? É impossível. Se não houvesse um canal de comunicação e um relacionamento, estabelecimento de um relacionamento mais próximo, Jesus ele não teria como ajudá-los, não teria como tocar os seus corações e a sua missão não teria sucesso. Então, para resgatar aquelas ovelhas perdidas, aquelas almas perdidas, Jesus, na qualidade de pastor, ele ia assim até elas, e através dos seus ensinamentos, através das suas obras, ele tocava os seus corações. E aí, meus irmãos, com bondade e paciência, reconduzia ao rebanho aquelas ovelhas que haviam se perdido. Nós temos aí vários exemplos de, de ovelhas que retornaram ao rebanho, né? Assim, nós podemos citar Levi, que depois se tornou Mateus, um dos seus discípulos, ele foi um publicano. Zaqueu, outro publicano que teve o coração tocado pelo mestre. Maria de Magdala foi outro grande exemplo, né? Enfim, temos vários nessa nossa caminhada. Então, quer dizer, Jesus ele conseguiu resgatar muitas ovelhas. Entretanto, nem todos que travaram contato com ele, com o nosso mestre, quiseram, pelo menos naquele momento, escutar a sua voz e seguir os seus ensinamentos.
E por que disso? Por uma simples questão, chamada livre-arbítrio. É um direito, um instrumento, né, dado por Deus a todos nós, para que nós façamos as nossas escolhas, para que nós tenhamos o direito de decidir para que local, para onde ir, por onde ir, quando ir, etc. Diante das situações que nos apresentam. E em respeito a esse direito, Jesus não violava a consciência de ninguém. Ele não obrigava ninguém a segui-lo. Ó, eu respeito a escolha de cada um, mesmo que essas escolhas os levem a caminhos tortuosos. Lamento muito, mas eu respeito. Então, esse era o lema de Jesus. Tanto que lá em Mateus, capítulo 10, versículo 14, o mestre recomenda aos seus discípulos sacudir a poeira dos pés e ir embora da cidade ou da casa daqueles que não quisessem lhes dar ouvido. Mas não pense que com isso era uma forma dele lavar as mãos e se isentar do fracasso dessas pessoas. Eu chamei e não quis vir. Então, que arquem com as consequências. Sabe que, de maneira alguma, Jesus agiria dessa forma. É que ele sabia que o processo de escolher despertar, de voltar para o rebanho, era algo muito, muito, muito pessoal. Não poderia ser uma coisa forçada, tipo, ou crê ou morra. Ou se converte ou vai para a fogueira, morrer como herege, né? Como vimos aí no passado. Então, a pessoa, nesse caso, ela tinha que estar disposta a querer retornar, fazer esse retorno. Não poderia ser uma coisa assim forçada. A transformação, ela deveria vir de dentro para fora, né? Que é o que nós chamamos de reforma interior. Eu preciso querer, eu preciso estar disposto a me transformar. Por isso que ele não obrigava ninguém, porque é um processo de escolha de cada um. Mas nós sabemos perfeitamente, e que é compreensível, que durante a nossa caminhada evolutiva, nós acabemos ali nos afastando da trilha do bem. Isso é um fato normal, por quê? Por conta de ainda apresentarmos uma imperfeição muito grande, uma condição moral ainda muito pequena, aliada, a claro, né, às questões das influências que nós recebemos, né? Sejam vindas do ambiente em que vivemos, da conjuntura social em que nós estamos, ou mesmo vindo de outras pessoas, encarnadas e desencarnadas também, conforme nos diz lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando o codificador Kardec faz a seguinte pergunta: influi os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? O que eles respondem? Muito mais que imaginais. Pois que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, para o negócio ficar mais complexo, né? Ali, nós acabamos sim, né? Podemos dizer que somos influenciados de todos os lados, de todas as formas, inclusive de forma espiritual, recebendo aí desde os bons conselhos, né, dos nossos entes queridos, dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, daqueles que nos querem bem, até sugestões infelizes daqueles que não nos têm muito apreço ou que se afinam com as nossas imperfeições e os nossos vícios. Isso daí é fato, ok? Mas é por isso que Deus, na sua infinita bondade, bondade essa de um pai que ama todos os filhos, ele manda Jesus para ser o nosso tutor, seja nos amparando nos momentos difíceis,
das nossas vidas, das nossas caminhadas, seja nos abençoando nos momentos felizes, né, das nossas vitórias. E sob o seu comando, existe ali uma legião de espíritos benfeitores que trabalham o ajudando nesse socorro, nesse auxílio dos irmãos que estão arrependidos, que pretendem retornar à senda do bem. Pois que é da vontade do Pai que nenhum de seus filhos se perca, nem mesmo aqueles que apresentem qualquer tipo de inferioridade ou de perversidade. Isso daí, inclusive, está escrito lá no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, na primeira parte do capítulo 7, no item 20. Isso daí tem lá. Como eu disse antes sobre a parábola que nós estamos falando, Jesus ele aborda uma série de fatores interessantes para o nosso crescimento moral. Tipo, responsabilidade. É o esforço que ele, como governador do planeta, como nosso tutor espiritual e pastor, faz para nos orientar e manter o rebanho unido, se esforçando ao máximo para não deixar que nenhuma ovelha se desgarre. Por quê? Porque ele também precisa prestar contas a Deus do rebanho que lhe foi confiado, né? Esse imenso rebanho que lhe foi confiado. Outro fator é o cuidado. Ao deixar as 99 ovelhas no monte, guardadas ali, num local seguro, isso configura zelo. E por que nos montes? Porque é um local de difícil acesso, né? Então, ele deixa ela ali antes de descer para procurar a ovelha que se desgarrou. Outro fator é o resgate. Aí esse representa a ida do mestre, propriamente dita, atrás da ovelha desgarrada, daqueles que ainda vivem num mundo ilusório na tentativa de trazê-los para o bom caminho, lembrando que ele não viola a consciência de ninguém, ele respeita as escolhas de cada um. Ó, eu sou pastor, estou indo procurar a minha ovelha, então estou lá chamando ela. Eu sou a ovelha, cabe a mim escolher ouvir o meu pastor e ir com ele, que é a melhor opção que tem, é a melhor opção que tem. Ou eu vou para a direita ou para a esquerda, ou fico parado ou me escondo, né? Então a escolha é minha. Escolhas essas aí que talvez não sejam muito felizes, mas escolha é escolha e ele respeita as escolhas de cada um. A misericórdia de Deus é um outro fator, ao nos dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para que nós possamos evoluir. Deus, nesse caso, ele mostra toda a sua misericórdia. Felicidade, mostrando que os céus entram em festa quando uma ovelha desgarrada ela retorna para o caminho do bem. Isso é a felicidade que ele mostra na palavra. E o amor de Deus pelos seus filhos. Quando o Cristo, ele exprime o desejo do Pai em não querer que nenhuma de suas ovelhas, nenhum dos seus filhos, se percam. Mas aí eu gostaria de fazer um ressalto. Na verdade, dois ressaltos sobre alguns pontos dessa parábola. Então, às vezes, a gente pensa assim, fazer tanto esforço, largar 99 ovelhas, mesmo que nos montes, para ir atrás de uma só. Caramba! Né? Meus irmãos, como eu disse, a função da parábola é fazer com que, de uma forma concreta, a gente entenda algo abstrato, né? Mesmo e com uma pitadinha de exagero. Então, ele largar 99 ovelhas e ir atrás de um, talvez seja isso. Porém, dá uma possibilidade da pessoa a qual está escutando visualizar, principalmente o povo naquela época, eles poderiam visualizar e entender aquilo que o mestre, a mensagem que o mestre estava passando.
Pois bem, então aquelas pessoas, elas sabiam que uma ovelha não era um produto muito barato para se adquirir. Pesquisando num site aí de agropecuária, eu pude observar, trazendo para a nossa realidade, na realidade Brasil, que uma ovelha pode atingir o valor de R$ 7.000. Não é um investimento barato de se fazer, né? Se você perder R$ 7.000 numa ovelha que se desgarre, é um prejuízo e tanto. Concorda? Por quê? Porque é uma quantia considerável. Certo? Então, de uma forma figurada, né, através da parábola, Jesus ele mostrava aos sacerdotes e aos escribas que o esforço do pastor em procurar aquela ovelha perdida e a felicidade que ele tem ao encontrá-la traduzia o quê? A recuperação do seu patrimônio, do seu investimento. No caso, Jesus, na verdade, ele é o administrador do investidor, do grande investidor que é Deus. Então, Deus ele investe em todos nós. E Jesus administra, é o fiel administrador. Então, a felicidade de Jesus em resgatar aquela ovelha se dá por quê? Porque ele é fiel a Deus. A felicidade de Deus é a felicidade de Jesus. Nós temos na parábola da dracma perdida, que também segue essa mesma linha, está lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 8 a 10. Jesus ele faz um paralelo com a felicidade de uma dona de casa ao varrer ali a sua casa, ao conseguir encontra a moeda depois de tanto procurar, né? E por que dessa felicidade quando ela encontra a moeda? É porque uma dracma ela equivalia a um dia inteiro de trabalho. Vamos aqui de novo fazer um paralelo. Suponhamos que um dia de trabalho dentro da nossa realidade de uma diarista vale ali por baixo R$ 100. R$ 100 a diária. Eu acredito que para um brasileiro comum, perder R$ 100 é um desfalque e tanto nas finanças, certo? Por quê? Eu deixo de pagar uma conta de água, uma conta de luz, eu deixo de comprar um gás, deixo de fazer uma feira. Então imagine a felicidade daquela mulher ao encontrar aquele dinheiro, principalmente num local onde a população era uma população de baixa renda, a grande maioria de recursos escassos. Isso daí não é motivo de comemoração? Você conseguir reaver o seu dia de trabalho não é motivo de alívio? Ufa, já não tem mais um desfalque, não é? E é esse paralelo que Jesus faz para mostrar o quê? Como o céu fica quando uma ovelha é desgarrada ou uma dracma perdida, elas são encontradas. Olha a felicidade, olha o alívio. E as outras 99 ovelhas deixadas no monte? Isso também eu gostaria de ressaltar. Por quê? Porque o mestre sabia que elas não iriam se perder em virtude de que eles as conheciam muito bem. Eles as conheciam plenamente e confiavam nela. Da mesma forma que elas sabiam que aquele mestre, aquele pastor que havia descido dos montes para resgatar a ovelha, ia retornar. Então, havia aí uma relação de confiança mútua. Vamos fazer aqui um paralelo rapidinho. Tipo assim, um médico que tem dois pacientes. Dois pacientes. Paciente um e paciente 2. O paciente um ele faz exatamente aquilo que o médico prescreve. Ele segue o tratamento muito direitinho. Uma vez na vida está na morte, ele dá uma escapulida, tal, uma coisa assim, mas está dentro ali da margem de erro, dentro da expectativa. Tá? Aqueles 5% para mais ou para menos, ele está ali dentro. Ok. Então, esse paciente ele vai lá todo ano e o médico fala: olha, teus exames estão maravilhosos, você está fazendo tudo direitinho. Então, continue ali, ó. Boa alimentação, exercício físico,
ter bons pensamentos, trabalha no bem, oração e segue a vida. Agora eu quero te ver só no ano que vem. Esse daí não é um paciente que vai trazer preocupações para o médico. Por quê? Porque o médico confia nele, ele está fazendo tudo aquilo que é prescrito pela aquela pessoa. E, em contrapartida, ele está vendo o resultado. Ó, o médico me prescreveu isso aqui, eu fiz, e, poxa, estou vendo a cura. Então, eu estou bem. Estou me curando, estou ficando legal. Que bom. Né? Então, esse paciente, o médico não tem com que se preocupar com ele. Agora, já aquele outro, o paciente 2, que é um paciente rebelde, se recusa a fazer o tratamento, né? Ou quando faz mal feito, ah, precisa tomar essa medicação de 12 em 12 horas. Aí ele quer tomar de 12 em 12 dias ou de 12 em 12 meses. Olha aí. Veja, esse paciente é que o médico precisa estar mais atento. Por quê? Porque ele pode vir a perecer, né? Ele pode vir a desencarnar em virtude de uma moléstia contraída, adquirida pelo próprio desleixo, pela sua própria irresponsabilidade. Então, esse o médico ele tem que estar de olho. Enquanto um volta para consulta anualmente, o outro tem que voltar toda semana, se brincar 2 vezes na semana. Ele tem que estar ali. E é essa ovelha rebelde, essa ovelha teimosa, que Jesus tem a missão de procurar e tentar resgatar, mobilizando a sua falange de colaboradores, encarnados e desencarnados, para ajudá-lo nessa empreita, já que ele é o grande pastor da humanidade. Agora vamos fazer um exercício, uma reflexão. Vamos sair do nível macro de pastoramento, né, de responsabilidade que é atribuída a Jesus, e vamos descer para o nível micro de pastoramento e responsabilidade, onde nós encontramos. Vamos sair lá da diretoria, da presidência, e vamos descer para o nível peãozada, né, para o nosso nível, peão, chão de fábrica, como dizem nas indústrias. E eu falo assim por quê? Porque nós também temos responsabilidade nesse campo, já que ao mesmo tempo em que somos ovelhas que devem ser guiadas, resgatadas quando nos perdemos, nós também somos pastores com a missão de guiar e resgatar ovelhas, só que numa escala muito menor comparada ao mestre. Porém, não menos importante que a missão dele. Por quê? Porque ambas foram dadas por Deus. Então, olha a nossa responsabilidade. Quando Deus coloca sob nossos cuidados pessoas às quais nós devemos tutelar ou orientar de forma ampla ou restrita, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, ele espera o quê? Que possamos ajudá-las ali naquilo que for possível, seja com uma palavra amiga, com uma boa orientação, com um bom exemplo, com suporte, enfim. Ele espera que nós sejamos referência para elas, visando o quê? Resgatar aquelas que, porventura, se desgarrem, tentando trazê-las para o caminho do bem, ou fazer com que aquelas que estão no caminho não fiquem paradas, marcando o passo e se movam seguindo a caminho. Porque uma coisa é você está no caminho, outra coisa é você está a caminho. A caminho você está seguindo. Ali num franco movimento na busca pela evolução e pelo aperfeiçoamento moral. Ou seja, o Pai espera que tenhamos com os nossos tutelados, com as nossas ovelhas, as mesmas atitudes que Jesus teve e tem conosco até hoje, mas sempre no limite das nossas forças e das nossas possibilidades. E para encerrar, meus irmãos, espero que nós sejamos ali boas ovelhas para o Mestre, que sempre escutemos a voz doce do nosso bom pastor, a nos guiar pela estrada das boas aventuranças. Que nós consigamos botar em prática os seus ensinamentos, as suas obras. Da mesma forma
que sejamos bons pastores, instruindo, auxiliando e resgatando na medida do possível todas as ovelhas que o Pai Celestial nos confiar. Desejo uma boa noite a todos, que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Glaucio, que maravilha que possamos ser essas boas ovelhas, né? E escolhendo sempre o caminho do Cristo. Você poderia, Exatamente. você poderia fazer nossa oração final? Posso sim. Então vamos procurar nos conectar com Deus, Pai amoroso, Jesus e a espiritualidade amiga, agradecendo por mais esse momento. Jesus, Mestre amado, médico das almas, pela oportunidade que tivemos em relembrar os seus feitos, os seus sacrifícios, para manter esse rebanho unido. Esperamos seguir com a sua ajuda, com o seu amparo, a fim de que nós possamos fazer luz àqueles que precisem, àqueles que clamam por também serem resgatados. Mestre amado, mestre amigo, que essa noite seja uma noite de paz, de amor e de harmonia para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada. E obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam na noite de hoje. Boa noite e até a próxima. Boa noite a todos, até a próxima. Tchau.